Olá, eu sou o professor Fábio Mesquita, do canal Exom. Outubro é o mês rosa, em que se procura desenvolver a conscientização a respeito do câncer de mama, uma das doenças que mais mata no mundo, embora seja uma doença plenamente curável se detectada precocemente. Aproveitando esse momento em que muito se fala sobre o câncer, resolvemos gravar esse vídeo para trazer alguns esclarecimentos sobre a doença. Apesar de muito se falar sobre o câncer, poucas pessoas sabem do que realmente se trata. Por exemplo, você sabia que o câncer é uma doença genética? Com esse vídeo, inauguramos uma nova série aqui do canal Exom, que chamaremos Por Dentro da Ciência, em que pretendemos trazer uma visão científica fundamental sobre alguns assuntos do cotidiano. No vídeo a seguir, a professora doutora Leide Praxedes abre essa nova série de vídeos, nos trazendo informações básicas sobre o câncer. Vamos lá? Olá! Hoje vamos falar um pouco sobre os aspectos genéticos do câncer. Você sabe exatamente o que é o câncer? Como diagnosticá-lo? A sua causa? E qual a relação entre os genes e o câncer? Irei falar um pouco sobre estes tópicos. Vamos lá? O nome câncer é derivado do grego carcino, que significa caranguejo, devido ao formato do tumor maligno, quando as células tumorais invadem outros tecidos. Quando há uma proliferação celular descontrolada, formando um novo tumor, denominamos neoplasia, que quer dizer formação nova. Quando essas células alteradas invadem tecidos vizinhos e se disseminam para outros órgãos, denominamos tumor maligno, ou seja, câncer. Você sabia que após os 50 anos de idade, a chance de desenvolver um câncer é de 50% e que, em média, 33% da população está acometida por câncer? E que o câncer é responsável por 20% das mortes em geral? Na verdade, câncer não é uma única doença, e sim um conjunto que envolve mais de 150 tipos diferentes de tumores. Todo câncer é genético? Bem, o câncer sempre é causado por um acúmulo de erros no DNA. Portanto, resulta de alterações no material genético. Considerando que o indivíduo adulto forma, em média, 300 milhões de células por minuto, 432 trilhões por dia, e que, associado a essas divisões, há uma estimativa de ocorrência de mais de 10 mil erros por célula por dia, podemos entender por que os riscos de se desenvolver câncer aumentam tanto com o passar dos anos. Mas como isso ocorre? Várias células do nosso corpo se dividem diariamente para substituir células velhas ou alteradas, ou para a regeneração. E antes que qualquer tipo de divisão celular ocorra, o DNA, material genético, precisa se duplicar. E durante esses processos de duplicação do DNA e divisão celular, podem ocorrer erros, como ocorre quando a gente está escrevendo um trabalho. Podemos errar, é natural. Mas se este erro não for detectado e corrigido, pode ser passado para frente e trazer consequências ruins. No caso das células também, se esses erros não forem detectados, serão transmitidos para células filhas. Dependendo do tipo de erro, isso pode provocar um descontrole das divisões celulares. Quanto mais rápido e sem controle estas células se dividem, mais erros genéticos se acumulam, e isso pode ser impulsionado por agentes cancerígenos. Estas células alteradas vão perdendo a capacidade de corrigir o DNA e também perdendo a capacidade de apoptose, ou seja, de morte celular programada, que ocorre quando há um acúmulo de erros que não devem ser transmitidos para as células filhas. Essas células tumorais perdem também a noção de espaço e de união entre si para a formação de tecidos. A partir deste ponto, estas células mutantes invadem outros tecidos e órgãos, originando um tumor maligno. Este slide está mostrando a localização de alguns genes que, se alterados por mutação, podem levar ao desenvolvimento do câncer. O número de genes identificados aumenta a cada dia com as inúmeras pesquisas em biologia molecular que ocorrem no mundo inteiro. Mas, de qualquer modo,
estes genes alterados podem ser agrupados em dois grandes grupos, os oncogenes e os genes supressores tumorais, cujos produtos controlam diretamente ou indiretamente as divisões celulares. Bem, então câncer é causado por um acúmulo de erros no DNA, as mutações genéticas, que podem ocorrer naturalmente ao longo da nossa vida. Mas existem vários fatores que podem aumentar a frequência de mutações, conhecidos como fatores mutagênicos, os quais, no caso do câncer, são mais especificamente conhecidos como fatores cancerígenos. Nestes slides, podemos verificar os principais fatores cancerígenos, e o principal deles é o tabagismo. Os produtos gerados pela queima do cigarro podem provocar vários erros no DNA. O que existe no cigarro que o torna tão prejudicial? Um cigarro possui mais de 4.000 substâncias químicas, das quais mais de 50 são comprovadamente cancerígenas. Na verdade, nem precisa ser um fumante ativo. Os fumantes passivos também estão expostos a essas substâncias cancerígenas. Alguns tipos de alimentos também são preocupantes, como produtos defumados e vários conservantes. Além disso, 15% dos erros responsáveis pelo início do processo tumoral são herdados dos pais, e 5% causados por infecções bacterianas ou virais, como HPV, papiloma vírus humano, responsável pelo início do câncer de colo de útero. Alguns tipos de atividades expõem o profissional a produtos mutagênicos, como a radiação. Alterações hormonais também podem iniciar ou acelerar um processo tumoral, e o descontrole hormonal pode estar associado à obesidade e à falta de atividades físicas. Outros fatores que possuem contribuições menores, mas também importantes, são o álcool, exposição aos raios ultravioleta, como tomar banho de sol sem proteção adequada, exames de raio-x, medicamentos e poluição. O aumento da incidência global do câncer é muito preocupante. Estima-se que o número de casos de câncer está aumentando muito em todas as partes do mundo, sendo mais assustador o aumento observado na Ásia. E o aumento da incidência do câncer resulta em um alarmante aumento da mortalidade global associada à doença. E esses números só tendem a crescer, com o aumento da expectativa de vida da população. Estima-se que chega a 16 milhões o número de casos novos em 2020, o que resultaria em 12 milhões de mortes ao redor do mundo. Este quadro preocupante nos diz que temos que estudar muito este assunto, pois somente com muita pesquisa podemos entender e tentar controlar este mal que assola o mundo de forma assustadora. Espero que tenham gostado desta aula. Se quiserem se aprofundar neste ou em outros assuntos, fique ligado no nosso canal. Muito obrigada! O que achou do vídeo? Gostou? Se tiver gostado, então deixe o seu like. Aproveite para se inscrever em nosso canal Exxon no YouTube e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo nosso. Até a próxima!